E aí, palmeirense? E aí, palestrino? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o retrospecto do Palmeiras jogando na Arena Barueri? Você já parou para analisar qual que é o retrospecto do Palestra lá na Arena Barueri, que o Palmeiras enfrenta o São Paulo, nessa Arena Barueri, que o Palmeiras enfrenta o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro? Vem aqui que eu vou te contar então. Mas antes de a gente começar o vídeo e eu te falar sobre isso, seja bem-vindo ao canal MJ Alviverde. Eu sou MJ e antes de a gente começar a falar sobre isso, eu peço para você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe algum comentário aqui, porque ajuda bastante a impulsionar o vídeo, beleza? E aí, palmeirense, direto ao ponto, agora. O Palmeiras, se você não sabe, ou para quem não sabe, o Palmeiras ele tem um retrospecto positivo jogando na Arena Barueri. Ao todo, durante toda a história, são 43 jogos na Arena Barueri, com 26 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Isso dá uma porcentagem de 66% de aproveitamento, né? Para quem lembra, né? Para quem se lembra lá daquela época, né? Aquela época dura, difícil pra gente, quando o Palmeiras estava sem o Parque Antártica, né? No processo de reforma do Palestra Itália para a Arena, que hoje é o Allianz Parque, né? O Palmeiras jogou bastante na Arena Barueri, né? Era bem comum naquela época, né? Porque a gente virou ali um torcedor nômade, né? A gente não tinha casa mais, né? O palmeirense virou nômade naquela época, né? Então a gente pulava de lugar para lugar, né? Só que a gente nunca esteve acostumado com isso, né? O Palmeiras sempre teve casa, né? O Palmeiras sempre teve o Parque Antártica. E naquela época, ou a gente estava na Arena Barueri ou no Pacaembu. Lá naquela época de 2011, 2012, 2013, era sempre isso, né? Ou era Pacaembu ou era Arena Barueri, né? E algumas memórias são boas, né, dessa época. O Palmeiras fez o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Coritiba, ele fez na Arena Barueri, né? O Palmeiras venceu aquele jogo, né? Eu só não me lembro agora o placar. Eu acho que foi 2-0 pro Palmeiras. Poderia ser 3 se o Maicon Leite não tivesse perdido aquele gol. Mas agora voltando pro período presente, né? O Palmeiras, além desse retrospecto que eu falei aqui para vocês, de 43 jogos com 26 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 66% de aproveitamento. Uma outra estatística que eu quero trazer para vocês é sobre os clássicos. A última vez que o Palmeiras jogou lá contra o São Paulo, que ele vai enfrentar agora nesse domingo, foi em 2012, no Brasileirão. Um empate em 1-1, né? Aquele ano tenebroso de 2012, né? Triste, né? Mas teve a Copa do Brasil, pelo menos, né? Pelo menos teve isso, né? E ao todo, o Palmeiras fez 5 clássicos na Arena Barueri. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Então, o primeiro clássico, né, foi esse com o São Paulo, lá em 2012, que terminou 1-1. Depois, o Palmeiras enfrentou o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em 2022, que foi aquele 3-0 emblemático, né? Com aquele gol do Dudu ali e tal, né? E foi na Arena Barueri também. Depois o Palmeiras enfrentou o Santos no Campeonato Brasileiro de 23, que foi aquela derrota horrível lá de 2-1. Vocês lembram aquela derrota de 2-1 pro time do Santos? Um pouquinho, acho que foi o jogo seguinte da eliminação pro Boca Juniors, né? O jogo seguinte da eliminação, se eu não me engano, foi esse aí, contra o Santos. Não me lembro exatamente, mas foi em seguida ali da eliminação, o time ali o time de luto ali, né? Os caras totalmente perdidos ali. Foi um período ruim ali antes do time engatar de novo, né? E o Palmeiras perdeu pro Santos, né? Para aquele time fraco do Santos que veio a ser rebaixado em 23, né? Mas o Palmeiras perdeu para aquele time que caiu do Santos. Depois o Palmeiras enfrentou o Corinthians no Paulistão de 2024, no ano passado. E foi aquele empate, né? Por 2-2, aquele empate com gosto de derrota, né? Onde o Palmeiras jogou muito melhor, poderia ter feito 4-5-0 no Corinthians e acabou ali empatando o jogo, né? No final, né? O Garro, ele bateu aquela falta lá
e fez aquele gol no finalzinho do jogo, o Everton tirou a mão, aquela coisa absurda, né? E o Palmeiras acabou empatando com o Corinthians, né, no Paulistão. E uma coisa interessante que vale a pena falar é que aquele jogo foi o recorde de público da Arena Barueri, se eu não me engano, 29 mil pessoas, e agora para o jogo de amanhã contra o São Paulo, a tendência é que esse recorde seja batido, porque os ingressos aí estão praticamente esgotados, já que o Palmeiras reduziu o valor dos ingressos, né? Então, o mais barato foi 20, o mais caro 70, então os ingressos caindo o preço, a tendência é que vai lotar agora, né? E o último jogo que o Palmeiras fez lá foi contra o Corinthians, pelo Brasileirão desse ano, né? Onde o Palmeiras fez um ótimo jogo, que ele venceu o Corinthians por 2-0, né? Aquele golaço do Piquerez, aquele golaço do Martínez, né? Do Emiliano. E que poderia também ser um jogo que tranquilamente iria para 3-4-0 tranquilamente se o Palmeiras não perdesse tantos gols, né, e tivesse uma eficiência tão ainda complicada, como eu comento muitas vezes aqui no canal, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, foram esses 5 clássicos, né, com 2 vitórias, que foram 2 vitórias contra o Corinthians, uma derrota para o Santos, né, e na realidade, 3 vitórias, né? E uma derrota para o Santos e um empate contra o São Paulo. É isso, né? Acho que é isso. Não sei se eu estou me confundindo aqui, né? Porque ele jogou contra o Corinthians em 22, né? Jogou contra o Corinthians esse ano, né? E é isso. Acho que é isso. Depois, se eu estiver errando a matemática aqui, vocês me perdoem. Mas o Palmeiras tem um retrospecto positivo na Arena Barueri, né? E a gente espera que isso seja mantido, né? Que isso seja mantido agora no jogo de amanhã contra o São Paulo, né? Na realidade, agora eu acertei a matemática aqui. Foram realmente 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? É que eu tô esquecendo que o jogo contra o São Paulo foi só aquele lá de 2012, né? Então o Palmeiras e São Paulo empataram, né? Aquele de 2012, o Palmeiras empatou 1 com o Corinthians, são 2 empates, 1 derrota para o Santos e as 2 vitórias sobre o Corinthians, né? Então, uma coisa interessante a se analisar, o único rival que o Palmeiras derrotou na Arena Barueri foi o Corinthians, até o momento, né? Foi o único rival, mas a gente espera que isso mude amanhã e que o Palmeiras possa vencer o Choque Rei, né? Derrotar o São Paulo e continuar aí na liderança. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouquinho sobre esse retrospecto da Arena Barueri, né? Não é um estádio que o Palmeiras costuma jogar muito, né? Ele só vai para lá hoje em dia quando o Allianz está impossibilitado por questões de shows, né? Infelizmente isso é mais comum do que a gente gostaria, mas fazer o quê? É o contrato que o Palmeiras fez com a W Torre, né? Então, eu aconselho você aí, palmeirense, se você tiver condições ainda de ir amanhã para a Arena Barueri, vá para lá. É uma atmosfera incrível, entendeu? É uma atmosfera muito mais intensa do que a gente está acostumado no Allianz. Então é bem top assistir o Palmeiras na Arena Barueri. Mesmo que seja longe, não tenha toda a estrutura do Allianz, se você gosta daquela experiência raiz, eu aconselho você a ir ver o Palmeiras jogar na Arena Barueri, se você ainda não teve essa oportunidade, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço de novo para você que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe um comentário aqui no vídeo do que você acha do Palmeiras jogando na Arena Barueri e do que você acha dessas estatísticas que eu trouxe aqui para vocês do retrospecto do Palestra. Beleza? Galera, até o próximo vídeo para você palmeirense, para você palestrino e avante palestra.